Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Boa noite, senhores autoridades. Nós temos 60 minutos para compartilhar algumas informações importantes, cheias de motivação e liderança. E eu gosto de fazer as coisas com muitas perguntas, onde nós todos pensamos juntos. E por isso eu ia pedir uma pessoa, se podia alguém da plateia, me ajudar em algumas perguntas. Alguma plateia? Alguém pode levantar? Pode levantar. O nome do senhor? Badaró. Badaró. Uma salva de palmas para o Badaró. Ele foi o primeiro. Obrigado, Badaró. Obrigado. Badaró, por gentileza. Senhor Badaró, por gentileza. Olhando aqui nesse slide, eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor vê. O senhor vê uma lâmpada acesa? Só uma lâmpada acesa? E tem apagadas, 4 lâmpadas apagadas. A lâmpada está acesa por quê? Porque a lâmpada é líder. Mas o que faz uma lâmpada, essa lâmpada aqui está acesa? Ela está ligada. Ela está ligada aonde? Numa corrente elétrica. Ok, e por que as lâmpadas aqui estão apagadas, essas 4? Porque estão desligadas. Mas será que elas não estão ligadas e não está passando corrente? Será que essas lâmpadas não estão queimadas? Será que a corrente aqui, se fosse uma corrente contínua, as 4 estariam ligadas? Isso, aí você já está entrando numa outra parte, mas eu agradeço. Nós vamos chegar aí. Agradeço muito. Obrigado, Badaró. Então, o que acontece aqui? O Badaró vai responder agora as perguntas em cima. Por que empresas e pessoas são tão deficientes em motivação e liderança, baseado nisso que nós vimos? Ele falou, porque as pessoas estão desligadas. Porque muitas pessoas não têm a lâmpada acesa, não brilham. Porque muitas pessoas não sabem se ligar para a coisa acontecer. Porque muitas pessoas estão conectadas em algo que tem defeito de fabricação. Tem um monte de motivos. Então nós vamos compreender uma coisa, que responder perguntas não é difícil. Pensar e formular as perguntas é que é. E na vida, nós precisamos muito disso. Então, hoje, eu vou trabalhar um princípio que ninguém disse que não tem nada a ver, que é o princípio da semeadura. O princípio da semeadura está ligado com motivação e liderança. Por exemplo, eu gostaria de uma mulher agora, que nos ajudasse. Eu só estou vendo 1, 2 mulheres. Tem mais? 3 mulheres. Tem mais? 4 mulheres. Uma mulher, por favor, que poderia nos ajudar. Poderia ficar de pé? Você foi escolhida para responder coisas básicas. Por exemplo, como é seu nome? Priscila. Priscila, que árvore é essa aqui? Que árvore é? Macieira. Macieira, muito bem. Que árvore é essa aqui? Bananeira. Bananeira. Que árvore é esta? Laranjeira. Laranjeira. E esta? Goiabeira. Goiabeira. Como é que você sabe que essas árvores são o que você disse? Pela fruta. Pela fruta. Muito bem, Priscila, obrigado. Pela fruta. Você conhece a árvore pela fruta. Primeira lei da semeadura. Uma espécie gera a mesma espécie. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Quando uma empresa está semeando motivação, liderança, integridade, honestidade, os frutos são esses aí. Se a árvore dá esses frutos, são os frutos que vão cair e nós vamos reproduzir outros. Se não está acontecendo isso, tem um problema na árvore. E não sou eu que estou falando, é a lei da semeadura. Então vamos entrar no mercado. As pessoas que estão no mercado de trabalho e na vida nos últimos 100 anos, são 4 gerações. 4 gerações. Uma delas, nós vamos falar dos boomers, a maioria de nós aqui. Pessoas que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. São os boomers. Ok, mas depois disso, tem a geração X, que veio depois dos boomers. E depois, mais recentemente, a geração Y.
E mais recentemente a geração Z, que nasceu de 2000 para frente. Nós somos influenciados, nós somos influenciadores, ou nós somos os dois? Nós influenciamos o mercado onde nós estamos, nós aqui? Sim ou não? Mas nós somos influenciados por ele? Também. Nós somos influenciadores e influenciados. E aí, para poder mostrar esse mercado e as pessoas que estão, observe bem, vamos ver qual é o perfil predominante da sociedade industrial dos últimos 100 anos. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu dei uma palestra aqui, que falava assim, pessoas e empresas tornam-se produtos vencidos. Como sair dessa? E eu falava que a sociedade industrial formou um tipo de pessoa, um tipo de profissional que seguia regras, que obedecia ordens, onde os boomers foram localizados. Por exemplo, por que chama-se boomer? Porque após a Segunda Guerra Mundial, de 45 para cá, morreu muita gente. Então, entre 1938 e 1945, houve a Segunda Guerra Mundial, sem contar a primeira, de 14 a 18. Então, morreu muita gente. E o governo americano incentivou o nascimento, o boom de babies, de bebês. Por isso, baby boomer, a geração que nasceu depois disso. E essa geração que ela queria? Quem nasceu de 1945 para cá faz parte dessa geração. O que ela queria? Ela queria uma vida mais tranquila, ela queria trabalhar num lugar onde ela pudesse se aposentar, ela queria seguir as regras certinho, ela queria ter um período de trabalho e depois ir para casa, ela queria uma vida mais harmonizada, ela obedecia a hierarquia, ela respeitava a hierarquia, ela vestia a camisa da empresa, essa geração boomer. E nessa geração boomer, influenciada pelas guerras, a pirâmide era militar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso influenciou todo mundo e tem influenciado até hoje. Então, qual era o parâmetro? O parâmetro desse perfil de profissional, desse mercado, as prioridades eram chefia em primeiro lugar, obediência cega às ordens, não se discute, faz o que está mandando e ponto final. Tanto que Henry Ford dizia, as pessoas me interessam do pescoço para baixo, porque cabeça penso eu. Era essa a mentalidade. O trabalho era um trabalho de grupo. Não era um trabalho de equipe, não um trabalho nosso, assim, os vários departamentos de uma empresa. O trabalho era de grupo. E a empresa, ela era notória. A empresa em primeiro lugar. A empresa é a nossa mãe. A empresa paga a conta. A empresa é a minha segunda casa, para não dizer a primeira onde eu mais vivia. Nessa geração, nós temos profissionais workaholics. Profissionais que trabalham, que não tem problema trabalhar. Precisa trabalhar, nós emendamos. Esse espírito, essa filosofia está dentro desse período. E uma comunicação nessa empresa sem amor. E amor, eu não estou falando de amor erótico, estou falando de amor ágape. Aquele amor que o Padre Marcelo descreve no livro dele. Aquele amor que se interessa pela pessoa, que ajuda a pessoa a prosperar, a progredir, quer saber algo, quer fazer algo de bem. E nesse espírito aqui, só tem ordens a serem seguidas. Então, esse era o profissional existente no mercado. E existente até recentemente ainda, e continua existindo. No entanto, vamos dar uma olhadinha na linha do tempo das várias gerações. Aqui, de 1946 a 1960, os boomers. De 61 até 80, geração X, nasceu nesse período. Outro tipo de geração, nós vamos falar dela. De 81 a 2000, geração Y, a geração que está aí no mercado dando trabalho. Não respeita regras, uma geração muito individualista, geração filhos de X, onde o pai e a mãe trabalhavam, os filhos ficavam sozinhos. Esse X aqui é diferente do boomer, porque ele respeita a hierarquia, mas ele faz perguntas. Ele respeita a hierarquia porque ele entende que a empresa precisa de organização. Mas espera um pouquinho, a empresa tem que se adequar também com as minhas necessidades, a minha qualidade de vida. Geração X. E trabalha os dois, porque um só não dá mais. Esse aqui, geração X, usa tecnologia para trabalho, para serviço, profissionalmente. A geração Y usa a tecnologia como vida. Usa a tecnologia como meio de, não apenas profissional, em todo, como algo que você vive e dorme com ela. Pessoal, a geração Y, o que ela faz? A geração Y, ela tem um plano de carreira rápido. Se eu daqui 2 anos ou 3 anos não for diretor, eu estou fora. A geração Y,
não respeita muito regras. Aliás, ela não foi acostumada, ela cresceu em frente da televisão, em frente de tecnologia e muito isolada. Hoje ela trabalha muito individualista, ela tem dificuldade de trabalhar com grupo. Ela é o singular, não tem plural. E esse pessoal, e a geração Z, é o pessoalzinho de 10, 12 anos que está aí no mercado, que vai entrar de um modo diferente, e é outra história. Mas esses 3 profissionais é o que existe no mercado. Se nós não soubermos tratar cada um deles de um modo especial, nós vamos ter problema grave. Vai motivar quem? Vai liderar quem? Para liderar e motivar, você precisa conhecer o campo que você trabalha e as pessoas. Então, falamos de linha do tempo, vamos entrar nós na linha do tempo. Eu já me coloquei aqui, 61 anos. Eu estou aqui na linha do tempo. Na linha do tempo, o que passou para trás não existe mais, já era. Eu tenho que olhar, é daqui para frente. Porque a minha vida, se Deus me der tempo, é daqui para frente. Do 0 ao 100, quanto tempo você tem? Só Deus sabe. Mas eu tenho que trabalhar como se eu tivesse 100 anos. Eu queria colocar, falei com meu amigo ali, 86 anos aqui. Quem sabe um dia eu possa colocar também. Então, o que acontece? Como que eu estou na linha do tempo? Como que eu vou me manter no tempo? Um exercício que eu gostaria de sugerir, porque nós vamos pagar um preço, viu? O tempo tem um preço, e não é dinheiro. O tempo é vida. Nós vamos pagar um preço pelo amanhã, isso é um fato. Agora, um exercício que os senhores podem fazer, num caderno, numa folha de papel. E se não fizerem, estarão perdendo tempo e dinheiro e vida. Então, olhe bem. Primeiro, tenta responder como que eu tenho utilizado o meu tempo de segunda a domingo. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Como é que eu uso o meu tempo? Quanto tempo eu gasto para tomar café, para sair, para dirigir, para trabalhar, para fazer ligações, para visitar clientes, para fazer a coisa, para trabalhar com a minha mulher, para ter relacionamento com meus filhos, para ler alguma coisa, para assistir alguma coisa, para me divertir? Qual o tempo da hora que eu levanto até a hora que eu durmo? Como é que eu utilizo o meu tempo? Começa a notar como é a sua vida normal. Não, eu levanto 6 horas, 7 horas, eu faço isso, aquilo, das 8 às 10 eu estou lá no escritório, das 10 às 12 eu estou com o cliente, das 12 eu não sei o que eu estou almoçando, depois eu... Escreve normal o que acontece normal durante uma semana, hoje é quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando os senhores fizerem esse exercício, os senhores vão notar, principalmente depois que colocarem as suas prioridades. Quais são as minhas prioridades de vida? Não, minha prioridade é isso, é aquilo. Prioridade de vida profissional, prioridade de vida emocional, mental, espiritual, familiar. Quais são as minhas prioridades? Escrevam quais são. E depois, durante a semana, procurem avaliar se essas prioridades aparecem nesse exercício. Porque uma semana depois, os senhores terão certeza absoluta que os senhores estarão perdendo muito tempo. E esse negócio de falar, eu não tenho tempo para isso, não é problema de tempo, é problema de administração de tempo. Então, isso aqui é fundamental, porque pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Estava contando para o amigo Edmundo aí um desafio que me propuseram aos 60 anos. E eu peguei o desafio, mas administrei meu tempo, senão eu não tinha condição de fazer. Então, o que o tempo tem a ver com liderança? A pergunta é essa. Você está falando de linha de tempo, tá? Muito bem, Alberto, linha de tempo, do 0 ao 100, administração de tempo, prioridades, muito bem. O que isso tem a ver com motivação e liderança? Com automotivação? Tem tudo a ver. Porque se eu não tiver meu tempo administrado, como é que eu vou usar tempo para motivar os outros se eu mesmo não me motivo porque eu não tenho tempo? Como que eu vou usar meu tempo se as minhas prioridades não batem com a minha liderança? Se eu não tenho como prioridade liderar pessoas, formar pessoas, fazer a coisa acontecer de modo diferenciado. Então eu preciso. Qual a minha semeadura? Então, o que acontece? Eu preciso saber o que eu estou semeando nesse ínterim. Então eu vou passar agora um filme, para os senhores terem uma ideia, o quanto é importante a liderança no dia a dia, e você semear liderança, semear serviço, semear trabalho, porque isso passa de uma pessoa para outra. Samuel vai passar o filme, passa por gentileza. Então, gente, liderança e motivação se planta todos os dias, é uma decisão, é algo que todo mundo pode executar. Obrigado. Todo mundo pode executar isso. Então, foi por isso que eu disse que tempo tinha a ver muito com liderança. E semeadura tem muito a ver com isso. Se eu não semear, a coisa não acontece. Agora, vamos voltar ao nosso negócio aqui. Na linha do tempo, qual que é a sua geração?
Se nós somos boomers, nós temos um posicionamento que eu já descrevi. Mas se nós somos geração X, é um posicionamento diferente. A geração Y é diferente dos dois. Então, eu preciso, para trabalhar cada um deles, eu preciso entender como eles funcionam. E eu descrevi para os senhores aqui. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. O que eu posso fazer para liderar profissionais tão diferentes, com quem eu convivo no dia a dia? A primeira coisa, eu preciso conhecê-los. Se eu não conhecer como esse pessoal trabalha, eu não vou conseguir. Agora, nós que somos mais velhos, que somos dessa primeira geração, nós temos uma vantagem sobre essa geração nova. Nós temos tempo ainda para aprender tecnologia. Você mede a sua idade mental pela dificuldade que você coloca no aprendizado de coisas novas. Eu, com 50 anos, fui aprender informática. Até os 50 eu não precisava. Depois eu vi que o mercado exigia, eu fui aprender. Eu fui aprender informática para poder mexer com esse pessoal aqui, com esse. Para poder falar para eles, amigos, vocês são muito bons nessa área, vocês nasceram na área da comunicação, mais que isso na área da internet, mais que isso na área do Facebook, mais que isso na área do Orkut. Vocês nasceram manuseando isso, muito bem. Só que eu, que nasci muito antes, quando não tinha, faço a mesma coisa que vocês. E tem uma vantagem. Quando eu pego alguém que está aqui na frente, muito forte, muito isso, muito aquilo, tal, falo, amigo, nós temos uma experiência de vida que você não tem ainda. Isso que você faz, eu também faço. Mas só posso falar isso se eu me preparar para isso. E aí, esse pessoal aqui é gente muito capacitada, tem muita capacitação e pode ser muito bem utilizado num trabalho de grupo, mas precisa ser ensinado. Porque o que falta para eles são conceitos, são princípios. Que nós, de modo geral, nós mais velhos, recebemos uma formação que nós temos esses princípios. E essas verdades espirituais que devem estar colocadas dentro de cada pessoa para poder executar fora. Só que as pessoas, de modo geral, têm preconceito religioso. As pessoas, de modo geral, e eu vou falar assim, vou dar até um número aqui, para os senhores terem uma ideia de quanto o preconceito é grande. Mais de 90% das pessoas são preconceituosas. Quando você fala que tem verdade espiritual, os caras falam, é religioso. Não estou falando de religiosidade, eu não sou religioso. Nós trabalhamos com espiritualidade. E há 2 anos atrás, nós demos uma palestra aqui, onde a gente falava de quarta inteligência. Nós falávamos que, até agora, existia 3 inteligências, emocional, mental e instintiva, mas do século 21 para frente, nós precisaríamos trabalhar com a quarta inteligência, que é a inteligência espiritual, a inteligência da inovação, a inteligência que faz mais com menos, a inteligência que trabalha com aquelas 4 gerações com cancha, porque vai lá na frente antes da coisa acontecer, e nós não fomos preparados para isso, mas a gente pode se decidir a se preparar, não tem nada impossível, enquanto a gente está vivo não tem nada impossível, basta apenas querer, se a pessoa não quiser, não tem jeito, mas se a pessoa quiser, está tudo resolvido. Então os princípios permanecem. E esses princípios podem fazer grande modificação. Então eu vou trazer aqui alguém que vocês conhecem, que é o Max Geringer. Vocês escutam ele na CBN. Eu sou fã desse cara. E ele vai falar de algo que eu gostaria que ele apenas confirmasse o que eu estou falando aqui, porque nós combinamos isso. Eu vou dar uma palestra lá, você vai fazer algo antecipado, eu vou utilizar, me assiste lá que você vai ver. Passa para online, o pessoal já ouviu o Max Geringer. Bem, você acompanha hoje mais um clássico do mundo corporativo. E hoje o Max vai falar um pouco a respeito dos gurus. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta: que conselho o senhor daria
aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes, os justos são tratados pela cartilha dos injustos. Mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse em continuar ouvindo. Max Geringer para a CBN. Então, gente, existem verdades com V minúsculo? Verdades com V minúsculo, que são a minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade é verdade hoje, não é verdade amanhã, daqui 6 meses também não é mais verdade, muda. As verdades nossas do nosso dia a dia, verdades humanas, essas verdades não tem problema, mas essas verdades nós temos que trabalhá-las, essas verdades não mudam. E eu vou mais longe, se eu falasse isso logo no começo, talvez aqui eu não acredito porque o nível daqui é muito alto, mas as pessoas de modo geral se levantariam e fariam esse elemento aí, xarope, preconceituoso, tem algum problema religioso, coisa parecida. Se eu falasse que existe um livrão, são 66 livros, que é um manual para nós termos todo tipo de verdade espiritual, aplicarmos dentro de nós, aplicarmos no mercado e termos sucesso, termos qualidade de vida, ganharmos dinheiro, ajudarmos outras pessoas a crescer, crescermos juntos, não errarmos, ajudarmos outros a não errar também, e a coisa fluir, vocês iam falar, poxa, mas por que não falou antes? E se eu falar que esse livrão, 66 livros, é best-seller, continua sendo best-seller de vendas desde sempre. E que esse livrão, para quem entende grego, livros em grego, é Bíblia, plural. Biblos é o livro, Bíblia, os livros. Um manual de orientação de negócio, best-seller. Quantos best-sellers os homens escreveram baseado nele? Pode citar vários. Eu gosto muito de um que eu utilizo. Como fazer amigos e influenciar pessoas, com Dale Carnegie, escrito em 1936, continua super atual hoje, um manual de cabeceira, copiado da Bíblia. As Leis do Triunfo, com Napoleão Hill, copiado da Bíblia. E um monte de best-seller sério, que está no mercado, copiado de lá. Com outras palavras, igual o Max Geringer colocou. Então, esse manual devia ser usado todo dia, sem preconceito religioso, que isso não depende de religião. Depende da inteligência de pegar. Então, eu estou dizendo algo que não precisa acreditar. Faça, comprove, execute. Utilize para melhorar suas vendas de imóveis, para melhorar seu relacionamento com a equipe, para mostrar como que o líder age. Mas precisa consultar o material, precisa trabalhar ele. Funciona, viu, gente? Isso dá resultado. Então, essa é a pirâmide atual. Nessas mudanças do século XX para o XXI, a pirâmide mudou de ponta. A pirâmide não é, o líder não está mais em cima, aquela pirâmide onde ele fica em cima, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não, senhor. O líder de verdade hoje não é chefe, ele está aqui embaixo, dando apoio para o pessoal subir, orientando o pessoal, ensinando a liderar, ensinando a prestar serviço. Lembra a semeadura? Ensinando a fazer o trabalho, não tendo medo de outro lá, que tá, e não precisa ser o dono da empresa, não. Qualquer colaborador não precisa ter medo de perder o cargo, você não perde nada. O que eu tenho dentro de mim, ninguém tira. O que nós temos dentro de nós, ninguém nos tira.
Se isso for princípio, ninguém tira. Então, esse líder é o que é necessitado hoje. A nova pirâmide precisa desse tipo de liderança. Aí a coisa flui. As prioridades são outras, olha. No século XXI, as prioridades são liderança, não chefia. Se a nossa empresa estiver controlada ainda por um estilo de chefia, ela está ultrapassada. Os resultados dela não vão ser aqueles que poderiam ser. A motivação, dentro das novas prioridades, é uma motivação consciente. O pessoal se automotiva. O pessoal sabe o que quer. Não precisa de motivação terceiro, não. A pessoa tem os motivos. A pessoa trabalha, tem um trabalho de equipe, porque sem trabalho de equipe não se vai muito longe. Eu posso fazer a minha parte, mas sem nós fazermos a nossa, andorinha não faz verão. Precisa do trabalho do grupo, da equipe. Aí a coisa anda, porque anda em todos os patamares. A empresa não é formada só por material de vendas, é formada por vários departamentos que trabalham junto. E o mercado faz parte disso aqui. E todo mundo trabalha para servir o mercado. E para servir com consciência, para não enganar. Para trazer fidelização, fidelizar o cliente. Uma coisa que o pessoal precisa entender, o que é fidelização. Porque eu vendo uma vez, não vendo nunca mais. Que é isso? Eu posso vender uma vez mesmo imóvel, vender 2, 3, 4, e pegar muitas, e trabalhar, tem muita coisa, vocês são mestres nisso. Então, essa pirâmide é que tem que ser trabalhada hoje. Nessa pirâmide estão as gerações novas. Estão as gerações antigas que trabalhavam em cima, mas estão as gerações novas que não têm esses princípios que eu estou falando aqui. Quando nós compartilhamos isso, a diferença é muito grande. Então, nesse estilo de corporativo, nesse estilo de vida hoje, tem uma consciência de finalidade que não existia nos baby boomers, no século XX e no século XIX. O que eu estou fazendo? Aonde eu quero chegar? Com quem eu vou chegar? Quanto vai custar? Com quem eu vou dividir? Como que eu posso fazer isso melhor? Quanto tempo? Quais são as pessoas? São perguntas, ó. O homem hoje que consegue mais coisas é aquele que faz mais perguntas. Não quem responde, quem faz. Porque fazendo as perguntas nós encontramos todas as respostas. E se não encontrar na hora, faz mais perguntas, que encontra depois. Então, gente, liderança é causa de motivação. Líderes motivam, porque eles se obrigam a ser automotivados e motivadores. Se a nossa empresa, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos estão com problema de motivação, o problema é da árvore. Então vamos cuidar da árvore? Vamos fazer um teste para líderes aqui. Somos todos líderes. Então vamos fazer um pequeno teste e uma reflexão. Pergunta 1. Você gostaria de ser liderado por você? Pergunta 1. Pensa. Pergunta 2. Você se seguiria? Porque se eu não me seguir, quem é que vai me seguir? Pergunta 3. Qual a vantagem das pessoas em tê-lo como líder? Elas ganham o quê em tê-lo na frente, liderando, orientando, fazendo acontecer? Pergunta 4. O que fala mais alto em sua vida? Suas palavras, blá, 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 ou suas atitudes? Pergunta 5. Quantos líderes você formou nos últimos anos? Essas perguntas são as que formam e definem verdadeiros líderes. E a gente avalia a nossa liderança pelo desempenho. Isso é real. E não tem idade. Todas as idades é tempo. Sempre é tempo. Enquanto estamos vivos, nós temos tempo. Então, o que acontece? Para conseguir resultados de excelência, nós precisamos de talentos. Mas os talentos precisam ser descobertos. Tem muita gente que tem talento e não consegue expressar o talento. O que o líder faz, além de motivar? Ele descobre, ele ajuda outras pessoas a expressar esse talento. Por isso que nós colocamos a pirâmide de cabeça para baixo. E nós expressamos esse talento durante o tempo de vida que a gente tem. Não é depois de morto, é vivo ainda. Agora, a primeira coisa para fazer isso, como fazer isso? Foi falado no início da apresentação pelo amigo Edmundo. Nós temos que quebrar paradigmas. E Jesus Cristo mostrou isso na lata. Primeiro grande paradigma. O líder, o maior serve todos. O maior não é serviço, traz para mim aqui. O maior serve. Quanto mais poder eu tenho, mais serviço eu presto. Mais amado eu sou. Melhores resultados a minha empresa consegue. Se eu sou o melhor, se eu não sou o dono, mas eu sou o melhor vendedor, e faço isso, eu vou ganhar respeito e amizade das pessoas que estão comigo. Não vou perder venda, não. Ao contrário, eu vou ajudar outras pessoas a crescerem dentro da empresa. Vou me tornar uma pessoa sine qua non dentro da empresa onde eu estou.
Então, agora, isso se faz como? Uma das coisas que se faz, elogie pessoas. O elogio está acabando. O pessoal está tão voltado para dentro de si próprio que não se elogia mais. Quem elogiou sua mulher hoje de manhã? Opa, parabéns. É verdade? Então, por favor, vamos bater uma palma de palma, que isso aqui é o primeiro. Elogia toda... Olha, eu achei que... todo dia... Olha, eu achei que a nossa salva de palmas foi muito michuruca. Levanta um pouquinho, amigo. Faz favor. Olha, ele teve coragem de falar. Vamos bater salva de palmas. Parabéns. Porque sabe o que acontece? Ótimo. Eu perguntei o seguinte, quem elogiou sua mulher hoje? Ela elogiou. Entendeu? Então, o que acontece? Quem elogiou, então isso é um termo que falta. Quem deu acompanhamento, reciclagem, corrigiu. Por exemplo, em empresas nós trabalhamos muito com correção. Eu vou mostrar agora uma empresa funcionando, mas antes eu queria falar desse homem aqui. Sabe como que ele descobriu talentos? Primeiro, ele escolheu 12 pessoas, não foi à toa. Ele viu o pessoal, ele acompanhou o pessoal, ele viu, antes de chamar o pessoal, ele percebeu as atitudes das pessoas, e depois ele foi e nomeou essas pessoas, e trouxe essas pessoas para ele. Número 1. Número 2, ele não parou aí. Ele viveu 3 anos com esse pessoal, formando uma equipe de vendas, formando esse pessoal que eram semi-analfabetos, que eram um pessoal sem qualificação, e formando líderes, para que quando ele saísse fora, a equipe continuasse funcionando. Ele investiu tempo, ele dividiu missão, propósito, visão. O pessoal sabia para onde ia, como ia, de que jeito ia, o que ia acontecer. Pela árvore se conhece o fruto, meu amigo. Liderança e motivação é um negócio que a gente faz todo dia, mas é uma decisão tomada. Eu tenho que decidir de manhã quando eu levanto. Eu já me levanto motivado, eu sou obrigado a decidir isso, porque se eu não decidir levantar motivado, minha mulher é a primeira que vê o que está acontecendo. Qual o problema? Meu filho olha para mim, pai, o que houve? O líder influencia, nós temos que influenciar positivamente. Nós temos que ir para... Isso funciona. Então eu vou mostrar uma empresa agora funcionando. Samuel vai passar um filme. Nessa empresa, os senhores verão o líder... E verão os talentos de cada profissional desabrochando. E verão uma coisa mais, que esses profissionais, eles aplaudem os outros colegas. Eles não puxam o tapete do outro. Eles se interessam que o outro progrida, cresça. Isso é liderança. Isso é motivação compartilhada. Acho que só passar aqui para frente. Que não é difícil se motivar. Então, gente, que é muito mais interessante e mais inteligente a gente nos tornarmos automotivadores. Porque na linha da vida, há tempo ainda. Nós estamos vivos aqui, não tem nenhum morto aqui. Embora esse é o penúltimo slide, eu quero deixar uma mensagem, que a morte tem 2 lados, o lado positivo e o negativo. O lado negativo da morte, sabe qual é? Tem muita gente que anda por aí, é morto vivo. Ele só está dando um tempo para morrer daqui 30, 40 anos e ser enterrado. Está lotado de gente morto-vivo aí. Os senhores devem conhecer vários. Pessoa que não está com nada, não é motivada, não quer ajudar ninguém, é super egoísta. Estando presente ou não estando, não faz a menor diferença. Esses é aquele que quando chegar no caixão dele, vai ter 2 legados que nós vamos deixar como líderes e motivadores que nós somos aqui. 2 legados. O primeiro é esse, já foi tarde. É para esse turma aí, ó. O pessoal vai estar no caixão e falou, já foi tarde, já podia ter ido muito antes, demorou 30, 40 anos a mais. Mas tem um segundo legado, que é esse, ó, valeu a pena essa pessoa, ele ou ela ter vivido e passado pela minha vida. Porque esse aí vai ser um morto vivo, o lado positivo da morte. Porque ele vai morrer. Tudo bem, mas o legado que ele deixou nas vidas das pessoas vai durar a vida inteira dessas pessoas. E vai durar por outras gerações. Outros filhos vão falar, fulano de tal, ajudou meu pai nisso e por causa disso eu também aprendi isso. E agora... Olha, eu já escutei isso. Isso
É um legado positivo. Então, nós podemos escolher para nós qual dos dois legados nós queremos. Primeiro ou segundo? A escolha continua, porque a linha da vida de 0 a 100, meu amigo, ela continua, uma hora ela acaba. E se ela acaba, eu quero deixar uma mensagem para os senhores pensarem, e se forem entrarem na internet, ou pesquisarem, ou falarem com alguém, vão mais fundo. Nós falamos de tempo aqui, começo, meio e fim. Nós vivemos no tempo. Mas tem um projeto de fora de tempo. Um projeto atemporal, para atingir uma dimensão cósmica evolutiva, não importa o nome que se dê, é atemporal. Isso vale a pena viver. Mas para falar disso, você tem que consultar o livrão, tem que estudar perfeitamente, tem que utilizar no dia a dia, está tudo lá. E aí a vida ganha força, ganha base, vale a pena viver com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, com 90, com 100 anos. Aí a vida vale a pena, todo dia vale a pena, mas que dói aqui, dói, não tem problema, vale a pena, porque nós estamos deixando um legado de vida. Então, em cima disso, eu quero dizer aos senhores, a palestra agora é essa aqui, ó. Nós sabemos agora por que nossas empresas são tão motivadas e nossa liderança tão eficiente. Agora os senhores já sabem, eu dei a receita, faça um bolo. Eu desejo vir comer o bolo depois, tá bom? Muito obrigado. Essa é a minha mensagem.